Alfabeto da área de redes, letra E. Então, letra E nós temos erro, executável, empilhar. Então, o que é o erro? Erro é algo não desejável, né? Mas no contexto de redes pode desenvolver falhas, problemas, anomalias que ocorrem durante a transmissão, processamento, armazenamento de dados, que podem resultar, né, em perda de informações, ou mau funcionamento, ou degradação de sistemas. Então, comum, mensagens de erro, né? Bastante comum aqui, mensagem de erro. No caso aqui, Microsoft Windows. Muito bem. Executável. Então, o que é o executável? É um arquivo que contém um programa ou aplicativo compilado. Então, a questão é essa aqui. O que é uma compilação, né? É tu tornar um código fonte executável. Então, ele passa um processo de compilação, ou seja, gerar código que pode ser interpretado pela CPU e fica pronto para ser executado no sistema operacional. Então, esse processo todo aqui tem como origem código-fonte, um pré-processador, normalmente, para fazer linkagem, análise de bibliotecas, compilação, que é a linguagem aqui, por exemplo, linguagem de alto nível, sei lá, um C, vai ser transformado aqui em linguagem mais próxima da CPU. Então ele tem um montador aqui, um assembler, um linker para fazer a ligação dos códigos gerados intermediários e gera-se então um arquivo executável que fica apto a ser rodado, né, no sistema operacional. Esse é o procedimento aí de executável. E empilhar. Empilhar é uma configuração que permite agrupar equipamentos, normalmente são switches, e faz com que o gerenciamento desses equipamentos se torne único. Então, por exemplo, fazer o gerenciamento por uma única console de administração. Isso é diferente de cascateamento, certo? Isso aqui é stacking. Então, tu vai fazer algo desse tipo aqui. Normalmente, esses cabos aqui que conectam os equipamentos, eles não são usados nas portas frontais, as portas de 10, 100 GB, 10 GB. Eles são usados com cabos bem curtos, com interfaces proprietárias normalmente. E aqui é comum tu ter 40 GB, até mais, depende do equipamento, 100 GB, por aí vai. Então é basicamente como se ligasse a placa-mãe desse switch aqui com esse. Tu interliga todos esses caras aqui e tu gerencia como se fosse um único equipamento, como se fosse um único dispositivo. E na realidade são vários módulos. Isso é o empilhar. Depois temos o EIA-TIA, que é um órgão aqui de definição de padrões de rede, o e-mail e endereço. Então, falando aqui sobre o EIA-TIA, ou Electronic Industry Alliance e Telecommunications Industry Association. Então, essa organização estabelece padrões e especificações para equipamentos de telecomunicações e cabos, principalmente, incluindo normas de cabeamento estruturado. Então, quando a gente verifica esses padrões aqui, tem a definição de REC, tem a definição do padrão de cores dos cabos, quais tipos de cabos por categoria. Então, isso aqui é um órgão que faz esse tipo de padronização. Ele é adaptado aqui no Brasil para os padrões da ABNT. Então, eles são nacionalizados. O e-mail, então, é uma ferramenta fundamental aí na área de redes, né? Então, o que é basicamente? Uma mensagem eletrônica enviada de um usuário para outro, usando protocolos principais, né? O principal protocolo na internet, o SMTP. Então aqui eu trouxe um infográfico aqui interessante sobre essa evolução do e-mail, né?
desde lá dos primórdios, 1971. Isso é anterior, né? Lembrando, o e-mail é um pouco anterior a isso, uma das primeiras aplicações da ARPANET, mas o símbolo, né, do arroba para separar a caixa postal do domínio. Então, começou a se padronizar em 73. Já em 89 existiam outros serviços, né, como da América Online, a CompuServe. O Hotmail é de 96, o Yahoo e-mail 97, Gmail de 2004, no iPhone aqui 2007. Os 50 anos do e-mail, na verdade, não se mudou muita coisa desde sua origem. Certo? E ainda é usado, ainda vai se usar por bastante tempo. Então, o e-mail é um sobrevivente, né, das tecnologias que nós usamos para a comunicação. Depois temos endereço. Então é um identificador único. Isso aqui é muito comum na área de redes, né? Então nós temos endereços IP, temos endereço físico, temos endereço de portas, temos endereços relacionados a sistemas autônomos. Então, endereçamento nada mais é do que a definição da origem e do destino. Cada uma das camadas de rede existem formas de endereçamento. Então, por exemplo, na camada de enlace tem endereço físico nesse formato aqui. Camada de rede tem endereço IP, IPv4 e IPv6. Na camada de transporte, portas TCP e UDP. E na camada de aplicação, em alguns momentos, tem também alguma informação relacionada aos tipos de mensagem, ao tipo de processo que está sendo executado. Uma mensagem aqui também pode ser endereçada para determinado tipo de aplicação. Então, endereço de forma genérica é isso. Seguindo, temos emulação, Ethernet e eventos. Então, o que é emulação? É muito usado na área de redes a questão de emulação para podermos fazer testes em dispositivos. Por quê? A ideia da emulação é imitar o comportamento de outro sistema. Então isso é diferente de simulação, que normalmente faz ter um resultado matemático da simulação. Ou bem aproximado, mas aqui não. A ideia aqui é realmente usar o sistema operacional, por exemplo, de um dispositivo em um ambiente controlado. Então aqui tem, por exemplo, o Planet Lab, tem outros como o IVNG, GNS3, emulador Core, tem vários. Então, o que é legal aqui? A gente pode rodar um Linux aqui num ambiente, ligação de um link entre esses caras, a gente pode analisar os protocolos, a gente pode parar esse cenário, a gente pode simular uma internet aqui. Então, é um negócio fundamental na área de redes, quando se fala de emulação. Ethernet é o padrão para redes locais, então define uma rede cabeada, padrão Ethernet rede cabeada. Na origem existia um método para acesso ao meio físico, que era o CSMA/CD, isso aqui com switches que usam full duplex não se usa mais, mas é a origem das redes locais, vamos pensar assim. Não que ter começado com a Ethernet, mas se tornou padrão universal. Então aqui tem uma evolução, desde lá de 1980, com as primeiras iniciativas. A Xerox, era a empresa precursora que inventou o padrão Ethernet para usar impressoras laser, lá no Xerox PERC Labs, certo? Que era talvez o maior centro de pesquisa, talvez do mundo, talvez, certo? Porque concentrava a maior parte das invenções aí relacionadas à parte de rede. Então, fibra ótica, interface gráfica, mouse, os caras criaram tudo. Não, a Xerox não é só uma empresa de fotocópias, né? É uma empresa gigantesca. Mas meio que se perdeu no caminho aí. Então a evolução se dá através dessas padronizações, que são regidas pelo I3E, que é o órgão regulador desses padrões. Então veja, sai de uma empresa, depois vai para um órgão que regula isso. E estamos aí evoluindo. Já existe Ethernet
100 gigabit e vai crescer isso de acordo com as necessidades. Então é um padrão de redes locais. Eventos. Então são ocorrências ou ações que ocorrem dentro de um sistema computacional ou de rede que pode ser monitoradas, registradas e usadas para alertas, relatórios e automação de processos. Então, relacionar eventos com anomalias de rede é a rotina na administração de redes. Event Viewer, visualizador de eventos aqui do Windows, é um exemplo bem simples disso, né? Então, esses registros aqui, a partir de logs, com os horários, com a data, com o tipo, com a origem, relacionar esses eventos aqui com os demais eventos que aconteceram na rede para poder realizar um diagnóstico. Então, eventos são fundamentais, são muito utilizados. Depois temos encapsulamento, EPON e Ether Channel. Então, encapsulamento é o processo de adicionar cabeçalhos ou trailers de dados, então são espaçamentos entre os pacotes, conforme são transmitidos em uma rede, que permite realizar roteamento e entrega correta dos pacotes. Então, o que a gente tem aqui? Como é que a gente enxerga isso aqui? Quando a gente fala das camadas de protocolos, esse encapsulamento é exatamente o que acontece aqui. Então, se a gente for observar na camada de enlace, o cabeçalho da camada de enlace, que é esse aqui, enxerga todo o resto aqui, como se fossem dados. Na camada de rede, enxerga tudo isso aqui como se fossem dados. Na camada de transporte também. Até os dados serem entregues na camada de aplicação. E aqui na camada de aplicação, interpretar isso, né? Então, um exemplo, aqui vai ter um pacote SSH. Bom, se é um protocolo SSH, aqui vai ter a ordem que tiver esses bytes aqui vão fazer sentido para o SSH. Mas o encapsulamento é isso. É em cada uma das camadas encapsular as demais. Ou seja, embutir elas no pacote. O EPON. Então, uma tecnologia de uso de fibra óticas, de forma passiva, que é baseada em Ethernet, que é usado normalmente para fornecer acesso à banda larga a clientes, né, através de fibra ótica compartilhada. Então, isso aqui é a forma como se tem hoje, basicamente, de entregar banda larga na casa das pessoas, de uso residencial. Mas isso pode ser usado numa rede local também. Então, é baseado em quê? Uso de fibra ótica com centrais para fazer a agregação disso, né? Agregação desses dados todos. E as OLTs que concentram os clientes aqui. Então, a fibra ótica está aqui, ó. E tu tem esse concentrador que define qual a largura de banda que cada um desses caras aqui pode receber, quais aplicações podem ser recebidas. Então, essa tecnologia EPON é uma tecnologia de nível 2, de camada de enlace. Então, isso aqui é similar ao que é a Ethernet, certo? Só que aqui usa um meio físico diferente. Ether Channel é uma forma de agrupar várias conexões de internet em uma única interface lógica, que proporciona redundância e aumenta a largura de banda. Então, como é que tu usa isso aqui? Isso aqui é agregação. O que é possível fazer? Imagine que aqui entre esse switch e esse outro, tenham 4 cabos interconectando eles. Para que isso? Para expandir minha rede. Se essas minhas portas aqui fossem 1 gigabit, e eu ligasse apenas uma das portas, tipo essa aqui, eu teria 1 gigabit para ligar todo mundo que está nesse switch com todo mundo que está nesse switch. Mas eu posso juntar 4 dessas interfaces e eu ter 4 vezes 1 giga. Isso não é 4 giga. Olha bem, isso não é 4 giga. Não é. Eu só posso passar 1 giga em cada um
desses cabos, mas eu posso passar ao mesmo tempo. Isso é o Ether Channel, que é o nome dado pela Cisco, que criou isso aqui, para o padrão que chama-se Link Aggregation. Esse é o padrão. Então, esse cara aqui é usado pela indústria. Mas vocês vão ver Ether Channel aparecendo também. Então, lembre-se que é a mesma coisa. Então, aqui são alguns conceitos na área de redes com a letra E.